Portanto, no seguimento do nosso estudo do livro Nosso Lar, vamos ter hoje o capítulo 38, que é o caso de Tobias. E realmente cada capítulo deste livro traz-nos um ensinamento novo. Nomeadamente já tivemos a oportunidade de perceber um pouco mais a experiência de André Luiz no mundo espiritual, em que também ele se questionava e procurava respostas e dúvidas que ele tinha e que procurava compreender. No fundo, um pouco como todos nós também aqui estamos para tentar compreender um pouco mais. No mundo espiritual, pronto, como a vida continua, ele teve o privilégio de ter a visita de sua mãe, que é sempre uma bênção poder contar com a proteção da nossa mãe, espiritualmente, e que realmente nos dá um ânimo para perceber que a vida não cessa e que um dia mais tarde nos reencontramos sempre. Percebemos também que o nosso lar é, digamos, aliás, este lado é uma cópia do mundo espiritual e também lá existem casas e famílias em que em que convivem com a natureza e que se dão esse cuidado que Deus Pai deu à natureza e todos os elementos que a constituem. E, portanto, ele, neste caso, é recebido no mundo espiritual e é recebido também em casa, neste caso, o lar de Lísias, em nosso lar, em que ele diz que seja bem-vindo, amigo. Esta casa também é sua. No fundo, tal como esta casa também é de todos nós, porque realmente nos acolhe e nos recebe de mãos abertas para nos esclarecer e ajudar. Portanto, André Luiz começa uma nova etapa na sua vida espiritual, de conhecimento, de aprendizado, em que realmente se apercebe que, sendo acolhido e sendo esclarecido de tantas coisas do mundo espiritual, percebe que não está só. E que realmente no mundo espiritual o alimento de tudo aquilo que o alimento propriamente dito de lá é um pouco mais sublime e baseia-se no fundo no amor. Portanto, os laços afetivos do mundo espiritual são mais belos e mais fortes. Também compreendemos que, realmente, de acordo com o Evangelho de Cristo, nem só de pão vive o homem, porque realmente percebemos que aqui, neste caso, já não existe o alimento físico como nós estamos habituados no mundo da Terra, mas sim algo muito mais sublime, fluídico e muito mais energético. E hoje temos um novo caso, um novo capítulo que nos vai contar um caso que nos traz mais um aprendizado que nós podemos colocar em prática de imediato. Neste caso, o caso de Tobias. Portanto, Tobias era o enfermeiro responsável das câmaras de restauração, digamos assim, das almas. E no seu terceiro dia de trabalho, diz André Luiz, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinámos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa, em nosso lar, parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Portanto, nesta imagem podemos ver que realmente todas as casas tinham um pequeno jardim com várias flores em que eles se davam ao cuidado delas. No caso de Lísias, eram as glicínias e os lírios, que contavam-se por centenas. Neste caso, na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nas verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu, ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frontes diversas, à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores,
formando um gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamávamos a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciano nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou, sorridente: "O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar." Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: "Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagino que foi casado 2 vezes." Indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor: "Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas." "Ah, sim", murmurei, extremamente confundido. "Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam as suas experiências na Terra." E realmente isto leva-nos um pouco a pensar que, pronto, dado que a vida continua, quando temos, por diversos motivos, mais do que uma companheira na Terra, realmente se calhar devíamos começar a questionar-nos como será depois do outro lado. "Isso mesmo", respondeu tranquilo. Nesse interim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim: "Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados à Terra. Pois não será motivo de júbilo", aduziu Tobias bem-humorado, "vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real." "De facto", objetei, "o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma, sem destruir." Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos por aí milhões de escrituras nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos e sim dos homens encarnados. "Mas como solucionar aqui semelhante situação?" perguntei. Tobias sorriu e considerou. "Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como poderemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros?" Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontos ou do socorro de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: "Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda." A senhora Tobias, no entanto, mostrando humildade digna, acentuou: "Neste caso, Hilda foi a primeira esposa de Tobias e Luciana a sua segunda esposa." "Calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que o nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado." E continuou depois de fixar um gesto de narrador amável: "Tobias e eu nos casámos na Terra, quando ainda muito jovens, em obediência a sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimónio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim.
Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como uma galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada, solteira, não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Se soubesse como me revoltei, semelhava a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como no outro tempo, e perguntou-me, lacrimosa: "Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus?" Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira de seu jardim, suporta a bilis do seu marido e não pôde assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me então em lágrimas, com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços do nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos sem distinção. Em nosso antigo lar terrestre, constituía Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente, pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter connosco para a nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou: "Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos." "Que dizes, filha?" perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou: "Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoou-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimónio espiritual realiza-se alma com alma, e não corpo com corpo, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos ratificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso lar, na base da fraternidade legítima", acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei: "Mas como se processa o casamento aqui?" "Pela combinação vibratória", esclareceu Tobias, atencioso. "Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa." Incapaz de supitar a curiosidade, esqueci a ligação de bom tom e interroguei: "Mas qual a posição da nossa irmã Luciana neste caso?" Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou: "Quando esposei Tobias, viúvo, já vi estar certo de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraterna acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimentos, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimónio espiritual." Queria perguntar mais alguma coisa. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de pertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu o pensamento e explicou: "Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo." Sorrimos todos alegremente. Nesse instante,
Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Neste caso, Tobias terminou a palestra de explicação a André Luís desta temática que realmente nos toca a todos, porque realmente leva-nos a pensar um pouco mais. Neste caso, ele desposou uma segunda esposa, porque a primeira ficou viúva da primeira, e havia necessidade realmente de haver um carinho, haver um acompanhamento da família que ele tinha. E atrevo-me a dizer um pouco mais, porque neste caso devemos também pensar, não apenas nesse aspecto, mas infelizmente como outros casos em que realmente há pessoas que têm mais do que uma esposa ou mais do que um marido, hipoteticamente, leva-nos a pensar um pouco mais as dificuldades que isso nos vai trazer no futuro, quando realmente tomarmos esta consciência, quando chegarmos ao mundo espiritual e percebemos todo este enlace, estas ligações vibratórias que, de certo modo, nos vão perturbar e levar com que sintamos que realmente não agimos da melhor forma. Neste caso, vem à tona, pois, o ciúme inferior que nos atormenta e nos aprisiona. Temos também a destacar neste episódio que, pronto, realmente toda a natureza está sempre presente. A natureza em nosso lar está presente porque realmente é um dom que Deus nos dá das flores, da alegria da natureza. E isso é uma dádiva que Deus nos dá também de cuidarmos e ver florescer estes pequenos brotes de flores. E no fundo também nos vai a pensar um pouco de vencer realmente este ciúme inferior que certamente poderá nos atingir a qualquer um. E compreender que realmente existem muitos tipos de casamento em que os verdadeiros são de alma com alma e não apenas de corpo com corpo ou de interesses ou apenas de necessidade reencarnatória ou de poder cumprir alguma falha que esteja no passado. No livro Mensageiros temos este pequeno texto. Nós sabemos que grande parte dos relacionamentos amorosos acontece entre espíritos desconhecidos de há muito tempo e que voltam a se encontrar na tentativa de consertar alguns estragos e também com o propósito de se harmonizarem, de se perdoarem e de aprenderem juntos. Quando um casal se separa, está na verdade interrompendo de uma certa forma esse processo de reajuste que é extremamente necessário e consequentemente adiando para uma outra oportunidade o que foi interrompido. O grande problema é que se não houver um crescimento moral de ambos, essa próxima vez pode ocorrer em piores condições. Por outro lado, sabemos também que há determinadas uniões em que se torna impossível a convivência harmoniosa e que por certas questões que passam pela segurança física ou descontrole emocional e até mesmo mental, estão estas relações fadadas ao fracasso nessa encarnação. Há em nossa trajetória espiritual uma grande liberdade na escolha dos parceiros e, de uma certa forma, isto deixa claro que todos nós buscamos o amor. O problema é que essa busca ainda é imatura, porque o amor exige entrega, ainda não é isso o que se vê. Ainda queremos mais ser amados do que amarmos. No caso, o ciúme inferior, quando falamos em ciúme, o que nos vem primeiro à cabeça é a falta de confiança. Às vezes, essa falta de confiança é tão grande que, sem nenhum motivo, começamos a desconfiar da fidelidade do outro e passamos paranoicamente a procurar evidências de uma suposta traição. Alfred Adler, contemporâneo de Freud, foi quem melhor descreveu isto. O ciúme revela, na realidade, um sentimento de inferioridade que pode tornar-se até mesmo patológico e transformar-se numa obsessão. Nos casos mais avançados, o ciumento passa a exigir do outro coisas que limitam a liberdade e que vão aos poucos consumindo todo o amor que havia na relação. Se analisarmos com um pouco mais de intimidade as causas deste sentimento, vamos ver que a falta de confiança no outro só reflete a falta de confiança em si mesmo. Depois, a ausência da autoestima e uma supervalorização da autoimagem. É neste momento que brota o sentimento de inferioridade, porque se sentindo menos capazes de amar e mergulhados no ciúme, se julgam não merecedoras e se menosprezam, fazendo com que surja um sentimento indesejado, pena.
A pessoa enciumada, na realidade, está mais preocupada com a autoestima e a determinação do parceiro ou parceira, de que com o outro homem ou outra mulher, ou mesmo com a traição propriamente dita. Ela quer e precisa sentir-se importante, e quando isto não acontece, ela vai pensar que existe alguém melhor do que ela. Uma forma de curar este sentimento é começar a pensar em nós mesmos, no nosso equilíbrio e deixarmos de focar no outro. Dar espaço, liberdade. Ninguém é dono de ninguém. Temos que nutrir o coração com o amor próprio, para acabar com as nossas próprias carências. Perdemos tempo focando no que faz o outro e perdemos oportunidades e possibilidades de melhorar a nós mesmos, melhorar nossas próprias vidas. E também temos uma pequena explicação de almas gêmeas que, conforme o entendimento vulgar, não existem. O que existe são espíritos com profundos laços de afinidade, que muitas vezes se encontram na vida enquanto encarnados. Podemos dizer, sim, que existem almas com grande afeição mútua, porque somos individualidades e, como tal, não há espíritos que se complementem uns aos outros, como se por si só não fossem inteiros um. A ideia de almas gêmeas vem do facto que muitos atribuem tal termo a espíritos afins e que caminham juntos sem a ideia de que tal caminhada não seria possível sem a presença do outro. Esta união baseia-se no amor, não necessariamente entre homem e mulher, mas entre seres que partilham deste sentimento das mais diversas formas possíveis. Também no livro dos Espíritos temos que, em que sentido se deve entender a palavra metade, que alguns espíritos servem para designar os espíritos simpáticos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Noutra questão, a identidade necessária, a existência de simpatia perfeita, apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação. Outra questão. Podem tornar-se futuros simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se há em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas que esteja submetido, permanecer estacionário. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro, dos espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Ou seja, todo este ensinamento, nós conseguimos compreender que realmente a vida a dois e as várias relações que temos ao longo da nossa existência passa por várias etapas e tem que existir realmente esta afinidade entre as pessoas. No fundo, como estamos também sempre a evoluir, podemos hoje estar mais afinizado com um determinado amor, um determinado espírito, e na evolução de cada ser podemos, de certo modo, relacionarmos com outras pessoas e ter outros aprendizados que necessitamos. Nomeadamente, às vezes temos um relacionamento que percebemos que não é propriamente um relacionamento de alma com alma, mas sim uma necessidade de superar alguma dificuldade, algum compromisso anterior. E claro, devemos que salvaguardar a nossa integridade física e nossa existência neste mundo, mas também devemos compreender que realmente às vezes é necessário passar por essa prova para depois na encarnação futura virmos realmente em busca ou ter a oportunidade de realmente encontrar outra pessoa que nos é mais afim e prosseguirmos a nossa evolução. Também nos é aqui explicado que realmente se um evoluir mais que o outro, certamente é um pouco... o outro vai ficando para trás, nomeadamente. E isso pode levar com que essa sintonia se perca momentaneamente, por algum tempo, e encontrar outra sintonia, mais com outra afinidade. Mas, no fundo, nós todos estamos aqui num percurso que é chegar até Deus, chegar a esse amor sublime, que é realmente o amor por todos os seres, de todos os irmãos. Portanto, no nosso caminho, certamente vamos ter muitos amores e muitos aprendizados a fazer para o nosso próprio progresso, até que realmente um dia conseguirmos compreender esta plenitude do amor por todos, ao exemplo de Jesus. Aqui não se consegue perceber muito bem o que está ali escrito, mas está ali a dizer: juntei tesouros, guardei relíquias, amontoei lembranças, perdi tudo, menos a esperança. Coloquei nas mãos de Deus e ainda a possuo. Ou seja,
nós podemos ter muitas coisas, muitos tesouros, muitos amores, muitas relíquias, muitas lembranças, toda a nossa existência, portanto, quando realmente desencarnamos e vamos para a pátria espiritual e percebemos todo o nosso passado, toda a nossa experiências, realmente percebemos que juntamos muita coisa, perdemos muita coisa, tentamos guardar para nós mesmos muitas coisas, mas realmente só aquilo que colocamos nas mãos de Deus é que está seguro. E realmente devemos todos os dias colocar nas mãos de Deus a nossa existência, procurarmos realmente compreender que apenas pertencemos a Deus e quem está ao nosso redor não nos pertence, tal como nós não pertencemos a eles, apenas a Deus. E é nessa afinidade com Deus Pai Criador que nos deu a nossa existência, é que realmente nos devemos agarrar com forças para superar todas as provas e dificuldades que realmente a vida carnal nos apresenta e as dificuldades neste mundo se nos colocam dia a dia. Pronto, espero que tenha sido proveitosa e esclarecedora este novo ensino que o André Luís nos traz do mundo espiritual e que espero que nos possa levar a refletir um pouco mais de toda a nossa vida, todo o nosso percurso atual, que nos possa realmente ser um suporte e uma ferramenta para o que ainda nos espera, digamos assim. E que Deus Pai nos abençoe a todos e nos proteja, que assim seja.